Quando eu visitei a Cida no seu trabalho, eu comecei a vê-la costurar e eu aprendi algo maravilhoso com ela. Eu estava muito inflamada, vamos dizer assim, muito chateada com algumas coisas que eu havia visto e ouvido, e ela foi muito sábia. Chegou para mim e falou sobre não reclamar, sobre não falar mal, sabe? Sobre entender que a outra pessoa também é falha, é ser humano, como eu também sou. Que ela não gosta de quando outras pessoas falam mal de outras pessoas. Que ela não se sente confortável com isso, até porque ela entende pela palavra de Deus que isso não é digno, não é honroso. E ela me deu essa cutucada. E que cutucada maravilhosa, porque a partir daquele momento que ela falou isso, eu comecei a observar o que ela estava fazendo, e ela estava costurando, dessa maneira que você está vendo aí. E aí o Senhor começou a falar comigo de Gênesis, quando Ele criou tudo, quando Ele criou forma, quando Ele deu vida, igual essa roupa que ela está ali, a gente pega aquele pedaço de pano e você acha, o que ela vai fazer? Porque foi essa pergunta que eu fiz para ela, o que você está fazendo? E é interessante porque quando a gente para de reclamar, para de ver os erros das outras pessoas e você começa a observar o que de fato importa e você começa a entender que nas pequenas coisas o Senhor fala com a gente. E Deus começou a falar comigo na costura dela. Deus começou a falar comigo em cada movimento que a Cida fazia para costurar, e de repente eu comecei a ver que aquele pedaço de pano que não tinha nenhuma estrutura, nada, começou a fazer muito sentido. Aquele pedaço de pano começou a criar vida. E então eu me perguntei, na verdade, eu comecei a olhar para esse pano e vendo uma forma e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Aí eu até falei com ela, Cida, Deus está falando comigo. E eu queria compartilhar o que Deus falou comigo. Ele nos formou do barro, no lugar aonde você olhava e não via como poder ser criado algo, como esse pano. E de repente do barro fomos criados. E o Senhor soprou seu fôlego de vida. E Ele nos criou para um propósito. Nós somos obra do acaso, não estamos aqui por um acaso, nós estamos aqui para um propósito. E Deus nos designou para algo. E que nós possamos cumprir com o nosso chamado, como esse pedaço de pano sendo formado e investido cumprirá o seu trabalho. Que é fazer parte de alguém. E nós fomos chamados para algo. Fomos chamados para uma missão, que é ir e pregar o Evangelho. E de que forma nós temos pregado o Evangelho de Cristo? Entendemos que ao abrir nossos olhos, até mesmo quando dormirmos, nós estamos para a glória de Deus, nós vivemos para a glória de Deus. Então é isso. A nossa reflexão é essa hoje. O Senhor nos formou e nos designou para algo, e esse algo é o Evangelho de Cristo, é a boa notícia. E que possamos fazê-lo. De que forma a gente tem feito? Porque ali eu aprendi com a minha amiga Cida que para eu poder pregar o Evangelho, eu precisaria
entender que não poderia mais viver uma vida de reclamação, comparação ou apontamentos. Eu deveria esvaziar de mim para poder ver de fato quem Cristo é. Porque eu estava tão cheia de mim e dos meus saberes, das minhas convicções, que eu acabei esquecendo de olhar para quem Deus é. Se não fosse um conselho amigo como da Cida, se não fosse essa reflexão, eu não veria esse pano ser formado em um lindo vestido. Eu não conseguiria ver o que o Senhor tinha a dizer para mim. Eu não fui criada para reclamar, eu não fui criada para murmurar, eu fui criada para pregar o Evangelho. E eu prego com as minhas ações. Então, que tipo de exemplo eu estaria dando se eu não modificasse as minhas atitudes? E hoje, dia após dia, eu luto com minha própria mente, comigo mesmo, para poder parecer com Jesus e entender e atender o seu chamado sobre a minha vida. E assim como esse pano, já sendo formado e investido, nós fomos formados por Deus para cumprir o ID. Que Jesus continue te abençoando.